Olá, tudo bem? Boa noite a todos, boa noite, Eveline. Nós estamos aqui assim, em todos os canais da Suno, no Funds Explorer e também no canal Priori Agro. E já queria aproveitar, Eveline, e te dar as boas-vindas. Muito legal estar aqui contigo. Vai ser muito bom poder conversar contigo nessa tarde, noite aqui de quinta-feira. Boa tarde, Otaciano. O prazer é todo meu de estar aqui batendo um papo contigo, trazendo um tema aí do agro que muita gente não conhece, mas que tem muita oportunidade. Vai ser muito bacana a gente trocar ideias sobre esse assunto. Legal, muito bom. Eu acho que a gente tem um propósito, Eveline, muito convergente, né? Que é um propósito de jogar luz sobre o agro, jogar luz sobre as possibilidades, né, o potencial do agro na Bolsa de Valores. E eu sempre tive isso com muito desejo de poder estar sempre conversando. Depois queria que você pudesse contar também um pouquinho da sua história, um pouquinho da Priori Agro, mas acho que sobretudo é isso, né? Que, no final do dia, quase todos os brasileiros nasceram no interior, tem pais que nasceram no interior ou avós que nasceram no interior, né? O processo de urbanização é muito recente. Se pegar 100 anos atrás, nós tínhamos 80% da população brasileira morando no rural. Isso mudou durante o século passado e com isso, todo mundo praticamente tem um avô que nasceu no interior, tem um pai que nasceu no interior, quem próprio nasceu. Então, jogar luz, né? Então tem esse laço cultural, né? Então, jogar luz sobre isso vai ser bem legal. E já passo a bola para você, pedindo para você, enfim, se apresentar um pouco, falar, também daqui a pouco quero falar um pouquinho sobre mim, falar um pouquinho sobre a sua jornada aí tão bacana. Otaciano, é muito bom esse ponto que você trouxe sobre as pessoas estarem se distanciando do agro, né? A gente estava conversando um pouco antes, né? E a minha história, ela é de proximidade do agro, né? E eu tento trazer isso no Priori Agro, tentar aproximar um pouco as pessoas do agro. Então, eu nasci dentro do agronegócio, meu pai sempre foi produtor rural, sempre esteve envolvido com o agronegócio. Então, desde pequeno, eu vejo o agro bem de perto, né? Escolhi a minha profissão por ter essa afinidade, né, por conhecer o agro de perto e gostar, e respeitar, né, a questão de a gente produzir alimento, né, é uma profissão muito nobre, alimentar a população. Eu via muito isso quando fui escolher minha profissão. Então, sou zootecnista pela Unesp de Jaboticabal, fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal de Lavras, tive oportunidade de fazer estágio, né? Trabalhei na Fazenda Experimental da Universidade da Flórida, com pesquisa na área de produção e nutrição de ruminantes, que é a área que eu atuo até hoje. Também fiz doutorado de sanduíche na Universidade do Wisconsin, então tenho 2 passagens aí no exterior, trabalhando com agro, trabalhando com pecuária. E aí, em 2017, depois que eu terminei meu doutorado, eu via muitas polêmicas, muitas notícias na mídia relacionadas ao agronegócio e que não mostravam a real situação do agro, toda a importância, toda a relevância que o agronegócio tem no nosso dia a dia, né, e até na balança econômica nacional. E isso me incomodava muito, e aí foi aí que o Priori Agro surgiu no formato de blog, né? E fomos evoluindo até chegar num canal. Hoje o Instagram é um dos principais canais do Priori, né? Então, para quem não segue, já convido a seguir o Priori Agro, que tem como propósito, né, desmistificar sobre as desinformações do agronegócio, vamos dizer assim. E estamos aí com um reconhecimento super bacana recente. Eu fui indicada entre as 100 mulheres poderosas do agro da Forbes, né, que trouxe um reconhecimento super bacana para essa minha atuação aí no agro. E quero já convidar todo mundo que não segue, não conhece, já seguir o Priori e ficar por dentro de todos os mitos. Quem tiver mito para esclarecer, já manda lá no Priori, que a gente já tem um banco de conteúdos de várias coisas que a gente fala por lá. E, Otaciane, aposto que sua história também seja bastante interessante, né? Traz ela um pouco aí para a gente. Como que surgiu o agro na sua vida e a Bolsa? Não, com certeza. Eu vou pedir aqui para a turma, o Teófilo já falou aqui que é só de São Paulo, né? Que os avós dele também os avós dele eram agricultores também. E quem mais estiver por aqui, se você falou do interior da sua família, seu pai como produtor rural, mas é de qual cidade? A cidade é Monte Alto, lá no interior de São Paulo. Aqui no interior. Hoje eu moro em Campinas, estou aqui nós na região metropolitana.
Beleza, quem está nos acompanhando aqui quiser colocar também, eu sou do norte do Espírito Santo, divisa com a Bahia e divisa com Minas, de um município chamado Pedro Canário, de um distrito muito pequeno chamado Cristal do Norte, um distrito que tem 1.000 habitantes. Eu acho que Cristal tem menos população do que o Quarteirão, onde eu moro hoje, aqui em São Paulo, há 2 anos. Eu nasci literalmente e morei meus primeiros anos de vida na fazenda. Meu pai é veterinário, formado em 1978 na Federal Fluminense, e foi, com um filho mais novo, tocar lá, e como o único que seguiu uma profissão das ciências agrárias, né, foi lá tocar a propriedade rural do meu avô. E eu fiquei lá até meus 8 anos. Quando eu fiz 8 anos, eu fui para uma cidade grande, eu fui morar em Cristal, com 1.000 habitantes, que lá na fazenda devia ter umas 15 pessoas, então aumentou bastante. E fui morar em Cristal, e acabou que na época de fazer faculdade, eu fui fazer faculdade em Vitória, e fiquei lá, e, enfim, depois da minha de passagem lá pela Universidade Federal do Espírito Santo, eu acabei cuidando da minha vida praticamente quando alguns cargos na vida pública, e continuei como produtor rural lá em Pedro Canário, meu pai, com todo mundo, mas atuando profissionalmente com uma dedicação maior no Espírito Santo, até que entre 2015 e 2019, eu atuei como secretário de Agricultura lá do Estado do Espírito Santo, no governo do governador Paulo Artung, o ex-governador Paulo Artung, e acabando o governo, eu tive um convite para vir para São Paulo, atuar em consultoria, e fiquei até há 3 semanas atrás. Então, também, minha vida é completamente conectada, apesar de eu não ter feito graduação em ciências agrárias, eu acabei fazendo ciências sociais, mas eu nunca consegui atuar em ciências sociais, eu sempre atuei no agro. Eu acho que foi só um período da minha vida que foi que eu atuei mais precisamente. E queria já aproveitar com você, assim, eu tenho uma vivência, como eu disse, né, muito forte, sobretudo na pecuária, e a gente tem, Eveline, na Bolsa de Valores hoje, né, desde quando o mercado de capitais começou, contribuiu para a estruturação das grandes empresas do agro, né, e financiou essa estruturação com a IPO e financiou o crescimento, nós temos grandes empresas do setor de proteína animal na Bolsa. Nós temos JBS, nós temos Minerva, nós temos Marfrig, BRF, são empresas não só grandes, são empresas grandes aqui no Brasil, mas são empresas que se tornaram plataformas globais de produção de proteína animal. E queria que você trouxesse um pouquinho assim, sua visão sobre, do ponto de vista do produtor, né? Assim, o tamanho que é isso, a força que é isso, o que você viu quando foi fazer mestrado e doutorado nessa área, em produção de ruminantes. Como você vê, assim, pelo lado do produtor rural, essas mudanças tão importantes que a gente tem na pecuária brasileira nos últimos anos? É bem interessante essa pergunta, né, Tassiano, porque a gente vem passando por algumas consolidações, né, da pecuária, né, principalmente. O negócio de aves e suínos, né, hoje ele já está bastante consolidado, bastante fortalecido também, não que a pecuária não seja forte, mas o negócio de bovinos, ele ainda tem bastante evolução pela frente, né? A gente vê que o mercado está se consolidando, então antigamente a gente tinha margens bastante interessantes, né, na pecuária, né? Então você produzia, vendia a sua carne, tinha uma margem interessante, e com a evolução da produção, o aumento da produtividade, o aumento da concorrência no mercado, essas margens foram se estreitando, né? Então hoje, para você ser um bom produtor rural, né, um bom para todas as áreas, né, do agro, você tem que ter um excelente gerenciamento, usar excelentes ferramentas no seu dia a dia para você conseguir gerenciar essa produção e garantir que o seu custo esteja adequado, né, para não colocar em risco a sua lucratividade, coisas que no passado nem se imaginava, né? Então essa consolidação, o uso das tecnologias também tem avançado muito, a gestão é super importante, e são aspectos que para a pecuária, né, a gente está vendo que está se consolidando agora. Então a gestão ela tem sido cada vez mais fomentada e mais aproximada do produtor rural, né? E aquele produtor rural que não consegue gerir o seu negócio, hoje ele vai sair
né, da atividade, infelizmente. Né? A gente passa por uma consolidação e negócio que não dá lucro não vai para frente. Né? Então, a gente vê que a gente está passando por essa consolidação, cada vez mais a gente está vendo que as empresas rurais têm que ter essa visão. Então, basicamente é isso, né? Os Estados Unidos tá um pouco à frente com dessa visão do que a gente, foi essa experiência que eu tive, né? Então, a gente aqui ainda está nesse caminho de consolidação da pecuária. Eu acho que seria interessante, Tassiano, se você tiver alguns números aí, trazer para a gente também, para a gente ter uma visibilidade desse negócio. Eu acho que pode ser bem bacana. Não, perfeito. Acho que nessa linha, né, uma coisa que eu sou muito curioso, né, eu acho que você tocou num ponto ótimo. Você pega o frango e o suíno, a gente conseguiu implementar nas propriedades rurais, a gente como país, né, os produtores rurais, evidentemente, pacotes zootécnicos, pacotes tecnológicos que fez com que a gente tenha uma produção muito parecida. Né? E na pecuária, tanto na pecuária de leite, como também na pecuária de corte que você trouxe, tem um desnível absurdo. Né? Assim, você tem gente produzindo muito por hectare de terra e tem gente produzindo nada. Então, eu acho que isso é um desafio ainda que faz a pecuária, mas isso não fez com que a gente deixasse de ter empresas, o Brasil tivesse essa plataforma global de exportação tão relevante. Exato. Né? Exato. Hoje, até o pacote tecnológico de aves e suínos, ele é tão fechadinho, né? A gente tem de 0 a 21 dias esse perfil de ração, de 0 a 40, de 21 a 42 dias o outro perfil de ração. A gente tem essa visão para bovinos também, só que para a pecuária a gente tem um desafio que é a variabilidade de locais aqui no Brasil. A gente tem a variabilidade também de ingredientes em virtude dessa variedade de locais, por exemplo, para nutrição, perfis de raças diferentes de animais. Então, tem sistemas de produção dentro da pecuária que são diferentes, né? E diferente de aves e suínas, que a gente tem um pacote bem fechado, como você já comentou. Isso é legal. E o engraçado é que a gente acabou sendo uma plataforma importante de suínos e aves, mas a gente tem na pecuária bovina, eu acho que 3 empresas, sobretudo no Brasil, né, se transformaram em empresas globais. Você vê o que aconteceu, como a gente já citou aqui, com JBS, com Marfrig e com Minerva, não só sendo líderes aqui no Brasil de produção, é um setor que se consolidou bastante nos últimos anos, uma concentração importante aqui no Brasil, mas se tornaram líderes na América do Sul, se tornaram líderes nos Estados Unidos, líder na Europa e, inclusive, líder na Austrália. Né? Como que o mercado de capitais brasileiro, né, proporcionou, lógico que com expertise das empresas, com muita capacidade empreendedora de quem as fundou, capacidade de gestão dos seus executivos, a gente de fato conseguiu ter isso de forma eficiente. Se a gente olhar, sabe, Eveline, onde entrou o mercado de capitais, o Brasil, e onde tem empresas listadas na Bolsa, o Brasil conseguiu se transformar num player global liderando essas atividades do ponto de vista da agroindústria. Né? Não estou trazendo nem do ponto de vista de produção de produtos primários. Então, você pega a produção animal, que a gente já falou, proteína animal, que a gente já citou aqui, 4 empresas, né? As 3 que tem muito força em pecuária, aí, a BRF, mas quando você olha para o papel e celulose, por exemplo, acho que vai na mesma linha. Como que nós tivemos exemplos como Klabin, como Suzano, que se formaram em líderes globais, exportam para o mundo inteiro, e muitas delas, inclusive, com iniciativas, com investimentos fora do Brasil. Então, se eu pegar o setor sucrocoleiro, a partir do momento, né, nós tivemos uma entrada primeiro de fundos investindo e de tradings investindo, consolidando o setor sucrocoleiro no Brasil. Depois nós começamos a ter empresas indo para a Bolsa de Valores, sendo listadas, pegando dinheiro no mercado de capitais, também se fortalecendo.
Então, sobretudo, mais para frente um pouquinho, eu vou pedir, você concordar, eu queria apresentar um framework que a gente tem usado aqui na Suno, mas você vê que setores que se conectaram mais rapidamente com o mercado de capitais, o ato seguinte foram setores que as empresas se tornaram mais fortes globalmente. Então, assim, a força, né, quando você entra com o mercado de capitais, quando entra na Bolsa e coloca lá uma pessoa, um poupador brasileiro, comprando a ação dessa empresa, investindo nessa empresa, é lógico que você tem alguns benefícios, né? Todo mundo está investindo para poder ter retorno, né? Seja via os dividendos sendo pagos, seja via a valorização da sua ação. Mas você tem um monte de coisa indireta fenomenal. Assim, você está transformando, a partir desse financiamento, né, da compra lá da ação dessa empresa, você transformou ela numa empresa global, você gerou emprego no Brasil, você está gerando produção de alimentos no país. Então, como que a força disso, né? A gente fica olhando só para o valor da ação, que é lógico que é super importante, a Suno, a casa de recomendação de ação, faz muito isso, mas como é o core da empresa, mas como tem benefícios indiretos que são muito importantes. Enfim, queria ouvir um pouquinho você nessa linha. Não, exatamente, Otaciano. A gente, um dos motivos, né, de ter fundado o Priori foi ter a oportunidade de ir para o agro, foi ter a visibilidade de que a gente poderia produzir alimento para alimentar o mundo, né? Então, você conseguir ser sócio de uma empresa, né, e auxiliar, né, na alimentação do mundo, né? Claro, como você disse, tem todo o interesse, né? Você não é uma ação social, né? Não está doando dinheiro para uma ONG, você está vislumbrando uma rentabilidade, óbvio. Mas é um investimento muito nobre também, né? Trazer essa visão de alimentação mundial é muito bacana. E como você disse, né? Traz aporte financeiro para produzir alimento, e as empresas que tiveram essa visão e que abriram capital e que conseguiram, né, ter essa oportunidade aí de fazer um IPO na Bolsa, conseguiram obter, né, um investimento para conseguiram se tornar os maiores players mundiais, né? Compraram os concorrentes nos outros países, né? Então, a gente viu que teve um crescimento absurdo. E eu acho, Tassiano, que é um ponto legal da gente trazer aqui também, porque tem muita gente do agro, né, que não tem o conhecimento, né, de como trazer a sua empresa para a bolsa, ou mesmo de como colocar as ações, comprar as ações dessas empresas na bolsa. Né? Então, acho que seria talvez legal a gente trazer um pouco disso, porque aí a gente baliza todo mundo que está aqui na live e que não conhece esse tipo de investimento do zero. O que você acha? Eu acho super legal. Assim, eu tenho falado bastante sobre isso. Esse ponto é super importante, porque quando eu refletia, né, sobre a vinda para o mercado financeiro, quando surgiu o convite, eu que venho do agro, eu sou mais raiz, essa camisa xadrez aqui, eu acho que não é normal aqui na Faria Lima, né? Eu venho mais do dia a dia do agro brasileiro. Eu sempre achava que o desafio seria comunicar, levar informação para o investidor, para o poupador, né? Que é basicamente quem está nos assistindo, quem é o cliente da Suno, quem assina, né, as recomendações e toma decisão a partir das recomendações que a Suno, por exemplo, tem no dia a dia, quem compra os fundos que a Suno tem na Suno Asset. Para mim era isso. Assim. E com o tempo eu fui percebendo que eu acho que é um trabalho dos dois lados. O produtor, a indústria, a revenda, quem está no campo também não tem conhecimento do processo para acessar o mercado de capitais. Eu vou dar um número de um exercício recente que eu tenho feito, acho que joga luz sobre isso. A emissão de CRAS, né? CRAS é o certificado de recebível do agronegócio. A empresa emite o CRA através da securitizadora, evidentemente, quem formalmente emite é a securitizadora, e é uma forma de se financiar via mercado de capitais. Nós tivemos esse ano, que foi recorde na história ainda, estamos quase no final dele, em outubro, 220 CRAs
títulos emitidos, mais de 170, 180 empresas. Quando eu olho para o agro, e aí eu misturando tudo, produtor médio, produtor grande, revenda, cooperativa, indústria, nós temos, Evelyn, na minha conta, assim, mais de 4, 5 mil empresas que poderiam acessar o mercado de capitais. Quando você olha para a Bolsa, tem menos de 30 empresas listadas na Bolsa. Quando você olha para o mercado de CRAs, que é uma outra forma de medir, temos menos de 200 empresas. E temos 4 mil, 5 mil empresas com potencial. Então, eu acho que é um processo, de fato, conjunto, dos dois lados, nas duas mãos, sabe? É um processo de formação mesmo, de levar conteúdo, de levar informação sobre as oportunidades que tem no agro, sobre os riscos que tem no setor, né? Todo investimento precisa ser mensurado e avaliado os riscos a serem investidos, e também de formação de mercado, né? De trazer mais empresas, trazer mais cooperativas, informar sobre as possibilidades de se financiar via os poupadores brasileiros, via o mercado de capitais. E se você permitir, eu queria colocar um slide claro, aqui na tela, que a gente tem usado. Eu acho que é uma boa reflexão. Eu tenho dividido aqui, né? É um pouco neste modelo que o CPEA calcula o PIB brasileiro, né? Esse dado de PIB é do CPEA com CNA. Então, quando a gente olha assim, como eu vou fazer, né? Como eu vou investir no agro do Brasil, eu acho que dá para olhar. Vou fazer um comparativo com energia. Quando você vai investir em energia, você pode investir em geradoras de energia, nas transmissoras de energia e nas distribuidoras de energia. No agro, dá para pensar da mesma forma, né? São as empresas antes da porteira, sim, as empresas dentro da porteira, que são as propriedades rurais propriamente dito, as empresas depois da porteira, e tem um conjunto de empresas embaixo nesse frame de agroserviços. Então, vou trazer alguns nomes aqui só para a gente exemplificar. Assim. Então, insumos, por exemplo, a Boa Safra. A Boa Safra está antes da porteira, produtora de sementes de soja. A John Deere, empresa de trator, está listada na Bolsa Americana, mas está listada. Está antes da porteira. A Nutrien, que é uma empresa de fertilizantes super verticalizada, está listada na Bolsa do Canadá e na Bolsa dos Estados Unidos. Quando você dá um passo para frente, aqui nós temos menos opções de investimento, mas existem. Por exemplo, a Brasil Agro está dentro da porteira. A SLC está dentro da porteira. E vou pular agora para depois da porteira, que é quem pega os produtos de dentro da porteira e industrializa esses produtos. Então, nós temos aqui o setor sucroalcooleiro, que já foi colocado, né? Algumas empresas, como a São Martinho, que está aqui do outro lado. Na papel e celulose, temos Klabin, Suzano e mais empresas listadas. Nós temos proteína animal, as 4 que nós listamos antes, né? BRF, Minerva, Marfrig e JBS. E embaixo, nos agroserviços, nós temos, por exemplo, as revendas. As revendas agrícolas. O Rafael, o CEO da Casa do Adubo, esteve aqui com a gente ontem. Ele falou assim, revenda é um supermercado. É isso, assim. Eu acho que revenda é um pouco... É meio atacarejo. Ele é mais parecido com atacarejo, com o atacarejo do que com o supermercado, mas eu acho que é uma boa definição. Nós temos já listado, por exemplo, a AgroGalaxy listada, a 3tentos listada. Se bem que a 3tentos está em 2 ou 3 lugares do framework. E aqui, por exemplo, o mercado financeiro, o mercado de crédito, mercado de capitais. O SNAG 11, que é o fundo de agro da Suno, está aqui, agroserviços, e todos os outros FIAGROS. Então, acho que esse frame, já que a gente está falando sobre o potencial, né, do agro na Bolsa, mostra que a gente tem, primeiro, que a gente tem pouca empresa listada, né? Nós temos, pelo patrimônio das empresas listadas na Bolsa de Valores, nós temos menos de 5% do total, do patrimônio total do conjunto das empresas listadas na Bolsa, e nós somos 27% do PIB. Então, tem um gap aí importante, que esse trabalho, né, conjunto, o trabalho que você faz na Priori é muito legal, e a gente tem esse esforço para fazer. Mas é uma forma da gente, por exemplo, eu quero investir, eu quero colocar 10%, 20%
da minha poupança, do meu investimento em agro. Como é que eu divido o investimento? Eu acho que olhando aqui, sabe? Você tem essas opções, você tem oportunidades de investimento em cada uma dessas 4 caixinhas aí do framework. Ô, Tassiano, achei muito show essa análise, realmente tem um gap enorme, né, porque, como você disse, né, o agro ainda não tem a visibilidade, né, de onde está esse recurso, dessa forma de buscar investimento, né, e eu acho que os fiagros, né, vêm para auxiliar isso bastante também, né, conta um pouco para a gente essa questão do fiagro, como é que ele surgiu e como é que ele funciona. Legal. Eu vou contar e vou colocar aqui uma pergunta do advogado investidor, que eu acho que tem toda a conexão. Ele fala, quando os calotes vierem, quero ver como vocês vão dizer. Não entendo por que de produtores rurais podem pegar crédito subsidiado do governo e preferem emitir CRAS com taxa de CDI mais 6. Eu acho que casa certinho para a gente poder conversar. Começar a desmistificar. Isso, acho importante jogar a luz sobre isso. Assim, a carteira de crédito agrícola no Brasil, ou seja, o dinheiro que o produtor, dentro da porteira, olhando para aquele framework lá, daquela caixinha, precisa, dá em torno de 750 bilhões de reais por ano. O Plano Safra brasileiro, que é o dinheiro subsidiado, ele fomenta, dá 200 a 250 bilhões de reais por ano no ano Safra. Por que eu estou falando de 200 a 250? Porque dependendo da CDI, o dinheiro do orçamento da União, ele consegue, você estica mais ou estica menos. Né? Se a CDI está 5 e você vai emprestar o dinheiro a 8, você precisa de menos dinheiro do Tesouro. Então ele rende mais. Se a CDI está 13 e o Plano Safra está emprestando a 8, você tem que equalizar essa diferença toda. Então, o dinheiro estica menos, né? O tanto de orçamento você faz menos operação. Então, o dinheiro subsidiado, aí eu conecto com a sua pergunta, o dinheiro subsidiado é insuficiente há décadas para financiar o agronegócio brasileiro. Porque se tivesse 750 bilhões de crédito subsidiado no Brasil, nenhum banco ia emprestar dinheiro sem ser dinheiro subsidiado e não teria FIAC. Não teria necessidade de ter FIAC. Ninguém pega dinheiro se tiver 100% subsidiado. Mas o que acontece? O cobertor está curto no Brasil. O orçamento, todo mundo quer um pedaço do orçamento da União. Né? As pessoas querem aumento, os aposentados querem aumento da aposentadoria, os professores querem aumento do salário, nós precisamos construir mais escolas, construir mais hospitais. Então, o cobertor é curto. Então, o pedaço do cobertor que cabe ao Plano Safra, ele é suficiente para financiar apenas 1/3 da safra brasileira. E desde 1994, o governo, ou seja, quase 20 anos, o governo vem criando mecanismos para incentivar a entrada do mercado privado para financiar o agro brasileiro, já sabendo que o cobertor estava encurtando. Né? As demandas do Brasil aumentam e o orçamento não cresce na mesma demanda. Então, vieram vários instrumentos ao longo desses quase 20 anos. Por exemplo, o CRA, LCA, foi em 1994, o ministro era Roberto Rodrigues. Então, aí teve problema, o CRA, a legislação não ficou tão boa, foi aperfeiçoando. Então, o marco regulatório veio crescendo muito nos últimos 20 anos e aperfeiçoando e cada vez mais colocando recursos privado para financiar o agro. Ao ponto, né, eu acho que o melhor exemplo de que falta dinheiro é que nós temos uma jabuticaba brasileira que chama Operação de Barter. Né? Assim, porque as empresas criaram o Barter, que é Made in Brasil, para quê? Para ajudar o produtor rural, porque você não tinha dinheiro do mercado privado suficiente. Barter é troca, escambo, né? O produtor, tentando resumir aqui, meu produtor se compromete recebe insumos da revenda ou da indústria, se compromete a entregar safra futura para trading, por exemplo, que pega e passa o dinheiro para a revenda e financia ela, como se fosse um ciclo aqui dessas operações de barter. Então, faltava dinheiro. Então, agora, e curiosamente, onde desenvolveu o barter, forte no mundo, é onde a gente não tem mercado de capitais tão desenvolvido.
Então, o mercado de capitais agora está entrando cada vez mais, cumprindo esse papel, e o Fiagro nasce exatamente para... eu tenho usado uma expressão que é empacotar todo o mercado de capitais, o mercado de financiamento para o agro. Assim. Então, na resolução provisória da CVM, ela dividiu, ela foi muito ágil, a CVM, ela pegou a lei aprovada, a de autoria do deputado federal Arnaldo Jardim, aprovada, sancionada pelo presidente da República, ela pegou esse projeto, e regulamentou em 3 caixinhas. Então, tem o Fiagro FIP, o Fiagro FII e o Fiagro FIDIC. Até o final do ano que vem, eu acho que sai a regulamentação definitiva da CVM, a gente está torcendo para que possa ser uma caixinha única, ao invés de 3 caixinhas. E qual é o benefício disso? É que, de fato, eu vou pegar esse empacotamento que eu citei, sabe, Eveline, eu vou poder colocar CRA no mesmo instrumento, CRA, vou poder pegar CPR de produtor, eventualmente comprar uma terra, né, e arrendar essa terra para um grande produtor e receber yield, receber rendimento mensal ou semestral, enfim. Falando só do ponto de vista teórico, né, não estou falando do SNAG aqui, estou falando do ponto de vista teórico do Fiagro. Então, tem esse potencial de poder... O Fiagro nasceu para isso, para embalar. Então, é por isso, advogado investidor, que surgiu essa necessidade de mercado de capitais. E isso é oferta e demanda. Né? O produtor rural sabe, a indústria sabe, a agroindústria sabe disso, a revenda sabe que o plano safra não é suficiente, então tem que buscar alternativa. E onde busca alternativa? No mercado de capitais ou no mercado de crédito. Então, acho que, no final da história, todo mundo busca fazer uma taxa média melhor. Né? Igual no investimento, né? Na bolsa. Eu quero diversificar setores, eu quero poder investir mais no agro, eu vou fazer fundo imobiliário, vou fazer nação, cada um tem a sua estratégia. E para o lado do tomador, a mesma coisa. Olha, o que eu tenho de limite no plano safra? Subsidiado, com juro de 8% ao ano. Eu tomo tudo, mas o tudo é insuficiente para financiar a safra. Então, vou ao banco e financio um pedaço da minha necessidade via mercado de crédito. Eu emito um CRA ou emito uma CPR e a revenda pega e desconta e passa essa CPR com um Fiagro, e eu financio outro pedaço via o mercado de capitais. Eu acho que é uma composição que vai fazer uma taxa média de juros para o produtor rural. É por isso que nasceu o Fiagro e pela necessidade de dinheiro privado para financiar o setor, que o setor público não dava mais conta há 20 anos, não é de hoje, há 20 anos não dava mais conta, e também o produtor vai olhar isso, a indústria vai olhar isso como uma forma de você equilibrar, sabe? Equilibrar um funding com taxas diferentes. E o mercado de capitais é isso. Assim. No início, é possível que ele consiga taxas mais em conta no mercado de crédito, à medida, e eu vou fazendo emissões para o mercado de capitais aos poucos, vou aprendendo, o mercado vai me conhecendo, eu vou colocando balanço auditado, eu vou avançando na governança, e tem um momento que pode inverter isso. Pode ser, eu emiti algumas vezes, eu avancei bastante, então o meu risco de crédito diminuiu, hoje eu já consigo, falando conceitualmente, mais uma vez, já consigo acessar o mercado de crédito, de capitais, com taxa melhor do que o mercado de crédito. Então, é uma jornada e o tomador precisa acessar bolsos diferentes para fazer uma taxa de captação média, uma taxa de juros média que seja equilibrada e que seja mais barato, por exemplo, do que muitas operações de barter, mas que seja suficiente para ele poder financiar a safra dele. Legal. E, Tassiano, uma questão que o pessoal me trouxe aqui no Priori também é o seguinte: é um Fiagro, mas está na Bolsa de Valores, como é isso? Não é uma ação, é um fundo? Explica como é que é isso para o pessoal, porque muita gente confunde. Legal. Você tem as opções, né? Hoje, de você tem uma empresa e você lista, né, a empresa na Bolsa, ou seja, você faz o IPO, faz a abertura de capital, permitindo com que a maioria das pessoas que estejam lá, tem a questão de investidor qualificado, não qualificado, mas eu não vou entrar nesse detalhe, mas assim, permitindo com que as pessoas compram ações das empresas e se tornem efetivamente sócios dessa empresa. Né? Esse é um modelo. O Fiagro, o Fiagro, é importante
Ressaltar que esse crescimento nesse último ano veio em função de uma avenida pavimentada pela indústria de fundos imobiliários, né? A indústria de fundo imobiliário pavimentou um caminho e deixou asfaltadinho para o Fiagro. É lógico que tem as lombadas, né? São diferentes, eu estou chamando de lombada os riscos, né? Ele tem as suas especificidades, mas tem um caminho, uma cultura pavimentada pelos fundos imobiliários. E aqui, quem faz você vira cotista, né? Você tem uma cota do fundo e este fundo que tem uma gestora, tem um administrador e tem uma gestora fazendo o dia a dia, fazendo a gestão, a decisão de alocação de capital. Você vai lá que tem um Fiagro de 300 milhões de reais. Aportou, um conjunto de brasileiros comprou cotas, né, desse Fiagro. Hoje, 93% dos cotistas do Fiagro são pessoas físicas. Comprou cotas, um comprou uma cota, outro comprou 100, outro comprou 1.000. Fechou um patrimônio líquido, por exemplo, mais uma vez conceitualmente, de 300 milhões de reais e tem uma gestora. E essa gestora faz decisão da alocação desse capital. Então, olha, eu vou pegar os 300 milhões de reais e vou dividir aqui para 3 empresas, para 4 empresas, para 10 empresas. Enfim, cada Fiagro tem um regulamento. E a partir do momento que essas empresas vão pagando juros, e está todo mundo caminhando aí para trabalhar, como eu falei, que a indústria de fundos imobiliários pavimentou o caminho para trabalhar com rendimentos mensais, né? Todo mês distribuindo na conta do poupador, você vai tendo aquele rendimento como se você tivesse... Imagina quando você vai num banco e compra investe no LCA. Qual a diferença? Lá, em geral, o pagamento de juros é semestral ou anual, e o risco é do banco, né? Você emprestou dinheiro para o banco através do LCA, a LCA vai e empresta para um produtor rural, o banco empresta para um produtor rural na frente. Se o produtor não pagar, o banco tem que te pagar. E quando não paga, tem um fundo garantidor de crédito e quem olha essa operação é o Banco Central. Aí, esse é o mercado de crédito. Aí qual é o mercado de capitais? Né? Você pegou o mesmo valor, um valor de R$1.000 equivalente a um LCA. Você aloca, você compra a cota de um fundo e a gestora toma a decisão de investimento. E essa decisão de investimento dela é investir numa carteira de CRAs, na carteira, quando é Fiagro FIDIC, na carteira de CPR, pode investir. Se for Fiagro FIP, pode investir em empresas, não tem nenhum, mas é uma hipótese possível. Então, assim, essa é a diferença entre o mercado de crédito e o mercado de capitais, e o mercado de capitais é regulado pela CVM, diferente do mercado de crédito, que é regulado pelo Banco Central. Essa é a diferença. E você, no caso da empresa, você é acionista de fato da empresa, e aqui você é cotista, você é dono de um pedaço do fundo, mas aí a gestão a gestora é uma prestadora de serviço. Ela presta serviço para os cotistas, mas o fundo efetivamente é dos cotistas, sabe? O fundo é dos cotistas e a gestora faz esse papel. Então, é um pouco dessas diferenças aí que... Eu tô novo, viu, Helene? Estou novo no mercado de capitais. Eu sou minha origem, né? Eu falei aqui no início, no agro, minha carreira toda no agro, mas é um pouco do que eu percebo aí, estou vendo por isso que eu me encantei, né? Pela bolsa, por investimento, por poupar, por pensar no meu futuro, e estou muito feliz. Mas o seu pouco conhecimento já é bastante para várias pessoas que estão aqui e não conhecem, né? Então, assim, essa troca é muito importante, né? E trazer uma outra visão, uma outra oportunidade, como você disse, fazer uma taxa média de crédito. Quantos produtores nem pensam nisso, né? Então, assim, trazer esses insights é super importante para a gente movimentar esse agro forte que a gente tem aqui no Brasil. Ô, Tassiano, e aí esse fundo, né, como você falou, ele pode investir em diversas oportunidades, em fazer diversos investimentos, né? Então, no mesmo Fiagro, né, eu tenho vários tipos de investimento. Por exemplo, o Snag 11, que a gente estava conversando e que você movimentou, traz um pouco sobre ele e sobre essa diversificação que ele tem de imóveis, das empresas. Conta um pouco para a gente. Legal. O Snag 11, que é o fundo, é o Fiagro da Suno Asset, ele é o único... Nós temos 25 fundos Fiagros listados no mercado.
esses 25 fiagros hoje tem mais de 100 mil cotistas e em torno de 6 bilhões de patrimônio esses 25. Então, especificamente sobre o SNAG, ele fez a oferta agora em agosto, tem menos de 2 meses, tem um patrimônio de em torno de 150 milhões de reais e ele é híbrido. O que é isso? Ele tem parte, né, dos seus recursos, 125 milhões de reais, investido, adquiriu um CRA, que foi emitido com origem lá na Boa Safra e que está pulverizado em 42 CPRs de clientes da Boa Safra. Então, 125 milhões e tem mais 25 milhões em 2 imóveis rurais arrendados para a Boa Safra. Então, é o único fundo híbrido. Existe um único fundo de fazenda, 100% de imóvel rural, que tem uma fazenda em Balsas, no Maranhão, e todos os outros fundos, os outros 23, então, um é só de fazenda, um é híbrido, que é o SNAG 11, e os outros 23 são fundos de crédito. Isso, estou falando hoje, até os lançados hoje. E nos fundos de crédito tem basicamente 2 modelos. Tem o Fiagro FII e o Fiagro FIDIC. Mas a maioria está como Fiagro FII. Mas é 100%, com 23 fazendo 100% crédito. Ou seja, pegou o dinheiro do cotista, né, o cotista integralizou, se tornou cotista do fundo, e o gestor tomou a decisão da alocação desse capital. Pegou e dividiu, no caso do SNAG 11, está lastreado em 42 CPRs. Então, o CRA lastreado diretamente em 42 CPRs. No caso de outros fundos, já se tomou a decisão, olha, estou investindo em empresa sucroalcooleira, comprando CRA, né? Não investindo como sócia, comprando um pedaço de um CRA de uma sucroalcooleira, de uma revenda agrícola, de uma cooperativa. E o SNAG hoje está com acho que 16 mil cotistas, o último número que eu tenho. E na sexta-feira passada, ele foi o fundo mais líquido do mercado. A gente tem o recorde de liquidez de 14 milhões de reais, que foi na sexta-feira passada, batendo todos os recordes. E esse mês, eu acho que é dia 25, é dia 25, faltando 5 dias, ele vai fazer uma distribuição de R$ 1,20 por cota. É isso. Então, emprestou lá, a Boa Safra pagou o juro, esse juro está sendo distribuído, estou simplificando aqui o processo, está sendo distribuído para o cotista, que no final do dia, além de estar tendo retorno, né, acima da inflação para a sua poupança, você está tendo retorno bom, bem acima da inflação, muito acima do que da poupança, por exemplo, e além de tudo tem esses ganhos, que a gente falou logo no início, né, que também tem, pô, eu estou financiando alimento, eu estou me reconectando com o meu interior, com o interior do meu pai, do meu avô, então tem todos esses elementos que não fazem parte da conta, né, do econômico lá financeiro, mas acaba que do ponto de vista simbólico tem muito valor para muita gente, para mim pelo menos tem muito valor. Sim, e empregando muita gente também, né, porque a geração de empregos dessas empresas no agro também é bem grande. Né? E por isso que quando teve, Helene, se me permitir, não, fica à vontade. E quando teve um projeto de lei, né, do governo tentando tributar rendimentos de fundos imobiliários e de fiagros, acabou que o governo voltou atrás, né, esse projeto de lei ficou parado na Câmara dos Deputados, a força que deu, que exatamente os fundos imobiliários e os fiagros são as duas maiores empregadores do Brasil, que é a indústria da construção civil e a indústria chamando de indústria, do ponto de vista simbólico, sim, a indústria do agronegócio, né? Assim, são os 2 grandes empregadores do Brasil. Então, fez um enorme diferencial, teve um movimento tão grande, que assim, olha, se o financiamento do setor hoje está crescido por aqui, faz sentido tributar? Não fazia o menor sentido, e esse projeto de lei ficou engavetado na Câmara, mostrando, né, a força e a importância que na geração de empregos, que eu estou falando isso para jogar luz sobre o elemento que você trouxe, como que é importante na geração de empregos a agricultura e a construção civil no Brasil.
Exatamente. Ô, Tassiano, e aí uma dúvida que acho que muita gente tem por desconhecer, né, os investimentos, as formas de investimentos, os FIAGROS, são os riscos, né? Qual que é o risco, né, de você investir no FIAGRO, para a gente entender aí quais seriam as diferentes riscos que a gente tem em investimentos? Acho que seria legal trazer essa perspectiva também. Eu vou fazer análise de risco em dois níveis, né? Eu acho que o primeiro, olha, você tem o risco muita gente fica olhando só para o yield, né? Só para o rendimento. Olha, vou atrás do melhor rendimento. O nosso SNAG 11 é um fundo de risco de médio para baixo. Por que só olhar para rendimento não é suficiente? Porque você pode ter o risco da carteira. Eu trago a primeira resposta, né? Será que todas as empresas que eu estou financiando são boas pagadoras, né? Qual o risco de emprestar? Ela vai dar conta de devolver o dinheiro, de pagar o juro, de devolver o principal? Assim, eu acho que é sempre muito importante olhar o risco, olhar a carteira, né? Para você ter essa compreensão. Outro risco que é bom todo mundo olhar, o FIAGRO é super novo, né? Financiar o agro é super novo. Então, a gestora que está lá tomando conta da cota, né? Que está prestando serviço para mim, que está tomando conta do meu dinheiro e alocando o meu capital. Essa gestora é uma gestora boa, sim, tem conhecimento de crédito, né? O gestor, e tem conhecimento de negócio, é muito importante, porque você tem gente com conhecimento de negócio, conhecimento de agro, e você tem gente com conhecimento de crédito, mas une as duas formas. Então, acho que a questão é super importante. Então, isso acho que é no primeiro nível. Assim. No segundo nível, queria chamar a atenção dos riscos do agro, né? Lá na ponta. Então, o que eu falo de risco de agronegócio? Eu estou em regiões diferentes no Brasil. É lógico que quase todos os FIAGROS estão no início, né? Então, muita gente ainda tem concentração em uma cultura, duas culturas, 3 regiões. Então, a partir do momento que os FIAGROS começarem a ficar maiores, chegando aí perto de R$1 bilhão de patrimônio líquido, é importante, não dá para... nem todo FIAGRO vai conseguir fazer diversificação regional num primeiro cliente, né? Então, isso vai ganhando aos poucos. Essa maturidade, essas oportunidades vão surgindo. Mas qual é o risco? Quando eu diversifico na região, eu diversifico cultura. Eu diversifico o risco de pragas e doenças que pode ter e afetar uma região. Eu diversifico o risco climático. Só existe, praticamente, entre todas as culturas agrícolas e florestais do Brasil, só existe uma estrela nacional que se produz no Brasil inteiro, que é a soja. Não é sem motivo que ela é responsável por quase 30% do valor bruto da produção agropecuária no Brasil. Mas vou dar um exemplo lá na minha região, café conilon. Café conilon só produz no Espírito Santo, produz no sul da Bahia e produz em Rondônia, basicamente. O café arábica produz um pouquinho no Paraná, um pouquinho em São Paulo. São Paulo produz bem, né? Só um pouquinho. Produz muito em Minas e produz também um pouquinho no Espírito Santo. Fruticultura. Nós temos a fruticultura de São Paulo forte na laranja. Quando você vai para Minas Gerais, já não tem tanta força na laranja. Quando você vai para Sergipe, lá já tem um pouco mais de força na laranja. O mamão está no sul da Bahia, no norte do Espírito Santo. Nem no sul do Espírito Santo tem mamão. E está lá na região de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Então, onde está a uva? Onde está o eucalipto, né? O eucalipto já tem concentração. Você não tem eucalipto no sul do Brasil, praticamente. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E você está concentrado eucalipto no centro-oeste brasileiro e no sudeste brasileiro. Então, eu acho que esse segundo passo da diversificação, porque quando você diversifica regionalmente, você automaticamente vai diversificar a cultura, vai diversificar risco climático. É engraçado, quando eu mudei para São Paulo no passado, eu ficava olhando uma seca danada acontecendo. Não, o Brasil quebrou safra. Eu ligava para meus amigos no Espírito Santo, como é que tá a seca aí? Não, tá chovendo bem pra caramba, não tem seca aqui não. Você vê que nem a seca e excesso de chuvas é um negócio nacional, o Brasil é grande demais, né? Sim. Então não dá para pegar uma coisa e falar assim, não, o Brasil todo acontece isso. Então acho que é um segundo
nível, sabe? É olhar, o primeiro nível, olhar a carteira de investimento e olhar a gestora com todos esses elementos que eu falei, e depois você olhar aonde está, o que nós estamos financiando. E quanto mais o fundo vai chegando aí, patrimônio perto de R$1 bilhão, maior a importância dessa diversificação, dessa ação regional, e tem essa que vai cascatear uma série de diversificações aí que eu citei, como climático, como praga, doenças, enfim, como cultura. Muito legal. Confesso que nem eu tinha essa visibilidade aí e achei super interessante. Ô, Tassiano, e como vocês trazem esse baixo risco do SNAG 11 com essa diversificação? Me explica um pouco para a gente por que ele é considerado de médio e baixo risco. Pelo risco da boa safra, né? Primeiro que a gente está pulverizado em 42 CPRs, em 42 produtores rurais, e a Boa Safra é uma empresa listada, com muito caixa, empresa que tem crescido muito, acho que esse ano cresce assim de 40%, 50% a Boa Safra. Então a gente fez essa opção de buscar, né, de investir o SNAG num risco da Boa Safra, que é um bom risco, pelo potencial dela, olhando para o balanço dela, então a gente fez essa opção. Dava para ter olhado rendimentos melhores aí no mercado, do ponto de vista de yield, mas o Vitor, né, e a Amanda, que tocam o dia a dia, até antes de eu chegar aqui, eles tocam do ponto de vista de crédito, de análise, essa questão mais fundamentalista. Eu estou muito na questão qualitativa aqui, que tocam o dia a dia, assim, fizeram essa opção exatamente por considerar, né, a Boa Safra, porque eu falei, está listada, tem balanço auditado, todo mundo sabe que é a Boa Safra, e você vê a empresa, os gestores comunicam, tem governança, sabe, tem conselho de administração independente, então tem essas, acho que esse conjunto de elementos que, no momento, né, os gestores tomaram a decisão pela Boa Safra por isso. Então, é um risco, a gente considera um risco de médio para baixo, mas vai crescer, né? O fundo vão ter outras opções, vai crescer e evidentemente, né, chegando aí perto de, nos próximos anos, ou ano, chegando perto de R$1 bilhão, a gente nós veremos outros riscos, nós veremos outras regiões do Brasil, outras culturas, outros ciclos climáticos, compondo essa carteira aí, mas sempre isso, assim, não é olhando o yield mais caro, mas olhando muito para a empresa, muito para o devedor, para ter um rendimento consistente, permanente e mais seguro possível para o nosso cotista. Não, muito legal. Nossa, muitas dúvidas esclarecemos aqui, dúvidas que eu tinha e que tinha muita curiosidade em saber essa questão do risco, né? A gente está, principalmente quem está iniciando nos investimentos, né, tem muito receio ainda, né? Então é super bacana entender sobre isso. E, Tassiano, eu acho que agora é entender como é que eu operacionalizo isso, né? Como é que eu compro, como é que eu entro, né, no SNAG 11 ou num Fiagro da Suno, o que a gente tem que fazer? É muito simples, né? No home broker, ou ligando para o seu assessor de investimento, que te acompanha, que atende na corretora, ou no home broker da corretora, procurando por SNAG 11 e dando uma ordem de compra. Eu não tenho conta em corretora ainda. Aí tem que abrir. Assim, não dá para ser cotista sem conta em corretora. É importante, né? E sabe uma coisa que eu falo, Evelyn? Eu vejo muita gente... comigo aconteceu exatamente isso. Quando eu fiz 39 anos, eu olhei e falei assim, gente, eu vou aposentar com o quê? Como é que vai fazer? E eu comecei a consumir conteúdo, foi aí que eu conheci a Suno, virei assinante do Suno Premium, e comecei a acompanhar o dia a dia da Suno e dos investimentos. E para mim, sabe o que funcionou? Que investimento para mim foi um processo cultural. Que geralmente todo mundo fala o seguinte, eu vou investir quando? Eu vou investir quando eu tiver dinheiro. Cara, mas para a maioria das pessoas, esse dia nunca vai chegar. Nunca chega, exato. Eu fiz o primeiro aporte meu, foram R$200 há 3 anos atrás. E eu comecei a acompanhar aquilo no home broker, comecei a aprender, depois fui podendo mais, fui crescendo, fui aprendendo a fazer isso. Aí eu deixava de gastar, falava, não vou gastar com esse negócio não, porque isso daqui dá
dá 2 cotas de fundo imobiliário. Isso aqui dá para comprar um lote de 100 ações. Então, para mim, o que funcionou foi isso, sabe? Esse dia, se eu ficasse esperando o dia que eu tivesse dinheiro para investir, eu não tinha investido nada até hoje. Para mim, funcionou esse processo cultural. E só investindo você vai ter o dinheiro, né? Então... É isso, porque você começa a colocar um investimento dentro do seu orçamento. Exato. Sabe? Você começa a encaixar, assim, olha, esse dinheiro aqui é para pagar a escola do meu filho, isso aqui é para alimentação, esse dinheiro aqui é para eu poder passar o final de semana nas férias, vou visitar a casa dos meus pais, mas esse daqui é do orçamento. Então, lá em casa mesmo aconteceu isso, né? Geralmente as pessoas falam o seguinte, ó, eu vou pagar as minhas despesas, o que sobrar eu invisto. Teve um momento, quando eu aprendi a fazer isso, eu inverti. Falei, ó, isso daqui eu vou investir e o que sobrou aqui eu vou poder pagar as minhas despesas. Então, você muda, por isso que eu chamo de um processo cultural, sabe? Para mim, isso funcionou muito, muito, muito. Se eu não tivesse mudado o meu mindset, eu possivelmente não estaria investindo e certamente nem aqui estaria, né? Porque eu conheci a Suno fruto desse meu processo de me tornar assinante. Não, muito legal. Muito legal. Ô, Tassiano. Eu queria super te agradecer. Eu acho que tem mais uma pergunta. Como é que tá? Não sei se você... Não, puxa aí. Se tiver alguma pergunta do público, fica à vontade. Eu acho que eu não estou. Eu acho que a gente respondeu bastante das perguntas aqui. Que, enfim, a gente conseguiu. Tem outras ainda que não estão respondidas, mas assim, como está dando o nosso horário aqui, eu queria agradecer todo mundo que permaneceu, enfim, desde o início até agora, a gente só foi aumentando a participação, como ficou até o final. Eu acho que isso mostra, né, como que o agro tem despertado interesse das pessoas. E queria super te agradecer, foi muito legal e parabenizar aí por você estar entre as mulheres mais poderosas do nosso agro brasileiro e, sobretudo, sobre esse trabalho educacional, esse trabalho formativo, né? Esse trabalho de levar informação de qualidade. Tem muita gente que leva informação distorcida por aí, você faz exatamente o contrário, né? Você traz informação de qualidade, você é uma defensora disso e muito te agradecer aí pelo bate-papo. Eu que queria agradecer, Tassiano, a oportunidade de estar aqui, batendo esse papo, levando conhecimento sobre dinheiro no agro, né, que é um dos editoriais aí do Priori agora, porque eu vi que tinha uma lacuna, né? Existe uma lacuna realmente entre o agro e os investimentos, como você mostrou aqui muito bem hoje. E contem comigo para o que vocês precisarem. A gente está junto aí para trazer mais dinheiro para o agro, fazer o agro gerar mais dinheiro e mais renda e mais empregos, e para um agro sempre brilhante, com informações aí garantidas, tanto da minha parte quanto da sua. Legal. Obrigado a todos. É um privilégio enorme estar com todo mundo. Obrigada.